Olá! Hoje eu vou começar uma nova série de vídeos, agora relacionados aos tratamentos direcionados ao câncer. Tá? Hoje nós vamos falar sobre a quimioterapia, vai ser um vídeo curto, para de uma maneira bem simples explicar aonde e como a quimioterapia atua no nosso corpo. Mas antes de falar sobre isso, é importante saber e mostrar para vocês algumas coisas, alguns aspectos normais de como o nosso corpo, as nossas células funcionam, né? Então, todos os nossos órgãos, são formados por tecidos, e esses tecidos são formados por células. Isso todo mundo sabe, né, que a gente é formado por trilhões de células, né? E em alguns tecidos, essas células estão se multiplicando de uma maneira mais rápida, mais frequente, e em outros tecidos não. Para que essa célula se multiplique, é necessário que ocorra uma série de outras reações antes, né, de ela se multiplicar. E uma das mais importantes é a duplicação do nosso DNA. O nosso DNA, se a gente olhar lá, pegar uma célula, abrir a célula e olhar lá dentro da célula, vai ter um núcleo. Dentro do núcleo tem o nosso material genético. Nós temos os cromossomos, como se fosse um novelo de lã. Se a gente desenrolar esse novelo de lã, vai ter essa fitinha formada por DNA. E o DNA é formado, dentre outras coisas, por uma molécula que a gente chama de nucleotídeo. Então, para que ocorra uma multiplicação celular, é necessário que ocorra a multiplicação de cromossomos. Por consequência, é necessário a multiplicação do DNA. E para que ocorra a multiplicação do DNA, há necessidade de ter disponíveis esses nucleotídeos, certo? Então, tendo essa noção, né, geral de como ocorre a multiplicação celular, a gente vai falar da quimioterapia. Nós temos basicamente 3 grupos de quimioterapia. Nós temos um grupo de quimioterapia que atua na formação desses nucleotídeos, né, impedindo ou levando a uma formação defeituosa desses nucleotídeos. Ocorrendo isso, não vai ocorrer a formação do novo DNA. Não ocorrendo a formação do DNA, não vai ocorrer a multiplicação dos cromossomos, não vai ocorrer a multiplicação celular, o tecido não vai ser formado e o tumor vai acabar morrendo. Depois a gente vai falar sobre os efeitos colaterais. Um outro grupo de quimioterapia atua diretamente na fita de DNA. Nós temos várias modalidades de quimioterapia que se grudam na fita de DNA, impedindo que essa fita de DNA se desenrole. Porque para ela se multiplicar, ela deve se desenrolar para depois novos nucleotídeos se ligarem na fita de DNA e ocorrer a formação de 2 fitas de DNA. A quimioterapia se ligando na fita de DNA, impedindo com que ela se desenrole, ela não vai se multiplicar, ela não vai se duplicar. Não ocorrendo a duplicação do DNA, não vai ocorrer a duplicação do material, né, dos cromossomos, não vai ocorrer a multiplicação celular, impedindo também que ocorra a formação ou aumento daquele tecido, normal ou tumoral. E aqui já fica a primeira dica. A quimioterapia, embora ela tenha um alvo específico, que é o nosso DNA, ela não tem uma célula específica. Ela vai atuar tanto na célula tumoral quanto na célula normal. E é isso que explica os efeitos colaterais, uma grande parte dos efeitos colaterais. Tem outros efeitos colaterais relacionados ao efeito direto da quimioterapia em algumas áreas do nosso corpo, mas uma grande parte dos efeitos colaterais é secundário a justamente isso, ao efeito da quimioterapia na multiplicação das células normais. Então, nós temos um grupo de quimioterapia que atua na formação dos nucleotídeos que vai impedir a formação do DNA, ou vai formar um DNA defeituoso. Nós temos um grupo de quimioterapias que se liga na fita de DNA, impedindo que o DNA se desenrole para se multiplicar. E nós temos um outro grupo de quimioterapia, que eu não falei antes, mas para que ocorra a multiplicação celular, a divisão celular, há uma série de formação proteica e um grupo proteico que a gente chama de microtúbulos. Esses microtúbulos, eles formam o que a gente chama de fuso mitótico, que é a orientação dos cromossomos para que ocorra uma divisão correta desse material genético para uma célula e para outra. Algumas quimioterapias, elas impedem a formação desses microtúbulos ou impedem a degradação desses microtúbulos, porque esses microtúbulos eles formam, depois que a célula se dividiu, eles se dissolvem. Então, nós temos um grupo de quimioterapias que atua nesse mecanismo de formação de fuso mitótico.
impedindo a formação do fuso mitótico, embora tenha ocorrido a multiplicação do DNA, embora tenha ocorrido a multiplicação dos cromossomos, não vai ocorrer a divisão desses cromossomos. Não ocorrendo a divisão desses cromossomos, não vai ocorrer divisão celular e o tecido não vai aumentar e as células que ficam ali vão acabar morrendo. Então, basicamente, nós temos esses 3 grupos de quimioterapias, né? Eu tinha esquecido de falar antes desse grupo de quimioterapia que atua na formação desse fuso mitótico que a gente chama. O resumo de tudo isso, né, é que nós vamos ter um grupo então de quimioterapia que vai atuar na formação do DNA, impedindo a formação do DNA, que vai impedir a formação do cromossomo, que vai impedir a multiplicação celular, que vai impedir a formação do tecido ou do tumor, certo? Como eu dei uma prévia antes, muito dos efeitos colaterais da quimioterapia são explicados também por esses efeitos, né? Fazendo com que, por exemplo, células normais necessárias para o nosso corpo também tenham uma multiplicação celular defeituosa, né? Então, um dos tecidos que a gente mais sente isso, vê isso, é no tecido hematopoético, que a gente chama, né? Que é no tecido sanguíneo. Por isso que ocorre anemia, por isso que ocorre a diminuição das plaquetas, por isso que ocorre a diminuição das células de defesa, tá? Também algumas células, alguns tecidos, o tecido epitelial da boca, do intestino, do estômago, também sofrem com isso. E é por isso que algumas quimioterapias podem ocorrer a formação de feridas na boca, náusea, vômito e até mesmo diarreia. A queda de cabelo também é pela ação direta da quimioterapia nas células do folículo piloso. As células não vão se multiplicar e vai acabar caindo o cabelo. Tá certo? Então, essa é uma visão geral, assim, de mais ou menos como a quimioterapia atua. A gente fala em quimioterapia, vocês não têm, a gente não, talvez não tenha noção, né, de que a quimioterapia atua num local tão sensível, né, que é no nosso DNA. Parece uma coisa que não existe, né? A gente fala, a gente vê na TV, nas revistas, mas a gente não consegue, é uma coisa impalpável, né? Mas é ali que a quimioterapia atua, um mecanismo extremamente engenhoso, né? E embora a quimioterapia tenha sido muito importante no passado para tratar diversos tipos de tumores, ela vem gradativamente sendo substituída por outras modalidades terapêuticas, né? Principalmente pela terapia-alvo e a imunoterapia, que a gente vai falar nos próximos vídeos, tá certo? Mas embora ela tenha sido, né, cada vez coisa do passado, ela ainda é importante para uma diversidade de tumores aí para a gente tratar. Se ficou alguma dúvida, faça nos posts aí embaixo e eu teria o maior prazer de sanar essas dúvidas, tá bom? Então, até o próximo vídeo sobre mais uma modalidade terapêutica aí do câncer em geral, tá certo? Até lá!